Naquele momento, as barreiras e os preconceitos foram muitos, foram inúmeros. O primeiro foi com relação ao cliente. Era difícil para o cliente entender que uma mulher com 22 anos de idade ia pegar o carro dele e fazer um diagnóstico. Eu comecei minha trajetória profissional com 14 anos de idade. Eu entrei numa empresa do setor automotivo como menor aprendiz. Rapidamente eu fui efetivada, fui registrada nessa empresa e comecei a vender peças para carro. Com 21 anos de idade, eu pedi para o meu chefe para eu ocupar um cargo que naquela época só tinha homens que ocupavam esse cargo, que era o chefe da oficina. Ele disse não, eu insisti um pouco e aí eles me concederam a oportunidade de eu fazer um treinamento no centro de capacitação da empresa. E naquela época tem uma coisa que é marcante assim na minha história. Eu fui entrar na sala de treinamento de capacitação técnica, o instrutor olhou e disse: a sala de treinamento de assistente administrativa é a sala ao lado. Eu falei, não, mas eu vim aqui mesmo para fazer esse treinamento. E quando eu voltei para minha cidade, eu ocupei esse cargo. Outra barreira também foi a aceitação dos mecânicos que naquela época eram os meus subordinados. Mas com bastante paciência, bastante resiliência, muita capacitação profissional, eu consegui superar esse desafio. No período de 1 ano e meio, eu fui promovida para gerente de uma dessas lojas que eu trabalhava, que esse de fato era o meu sonho, ser gerente de um centro automotivo. Os desafios não pararam por aí. Quando eu vim gerenciar uma loja num grande centro aqui em Campinas, eu assumi a maior loja da rede. Mas eu carregava na minha bagagem que eu já tinha vencido uma primeira barreira, que eu fui a primeira mulher dessa rede a ocupar o cargo de líder de serviço, líder de uma oficina. Então qualquer coisa que viesse não seria grandes dificuldades para mim. E aí em 2011 eu já fazia um trabalho na Fundação Casa, eu ministrava treinamentos para meninos carentes. E foi quando eu também, nessa empresa que eu gerenciava, eu percebi uma escassez de mão de obra especializada, faltavam mecânicos capacitados. Foi quando eu tive a ideia de por que não transferir um pouquinho do meu conhecimento de mecânica para esses meninos. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a ministrar treinamentos teóricos de mecânica e aí passaram-se alguns meses, eu decidi alugar uma sala com recurso próprio, onde eu coloquei o mínimo recurso possível para que eu conseguisse transferir o meu conhecimento para eles com o objetivo de empregá-los quando eles estivessem libertos da Fundação Casa. E por incrível que pareça, eu mandei um amigo grafitar na parede Escola do Mecânico e paguei uma caixinha de cerveja porque eu não tinha grana na época, eu não tinha recurso financeiro. E quando isso aconteceu, foi surpreendente, porque várias pessoas passavam na frente e começaram a perguntar como é que eles faziam para comprar o curso de mecânica. Foi quando eu pensei, isso pode ser um negócio. Além de resolver um problema do mundo, eu posso empreender. Eu procurei o Sebrae, aqui de Campinas, e fiz um curso e fiz meu primeiro plano de negócios. E lá eu identifiquei que eu precisava de recurso financeiro, mesmo que mínimo, para fazer esse negócio parar em pé, se sustentar. E confesso que o meu plano de negócio foi minha bússola. Eu passei dias na rua desse prédio avaliando se os ônibus que passavam lá eram as linhas onde meu público-alvo poderia consumir o curso da Escola do Mecânico. E naquela época eu vendi o único carro que eu tinha e peguei 20 mil reais e investi em ferramentas e equipamentos. E aí peguei emprestado mais 20 do meu pai, que eu tinha certeza que eu precisava de capital de giro para poder sustentar esse negócio e não morrer. E aí, para minha surpresa, a escola lotou. E a gente não tinha espaço para fazer aula prática, porque eu entendia que a aula prática é o que ia encantar o aluno e que iria capacitá-lo para colocar no mercado de trabalho. Foi quando nós alugamos 10 vagas de um estacionamento, sem contrato, sem nada, no fio do bigode mesmo. E lá a gente montou nossa estrutura, nossa primeira estrutura de aula práticas. Cara, que traz isso à tona, putz. E a nossa primeira turma começou com apenas 8 alunos. E hoje
Nós temos um centro de capacitação tecnológica com capacidade para 900 alunos. Nós temos 3 escolas próprias, 18 franquias e 6 unidades para serem inauguradas nos próximos 90 dias. Nós já impactamos esse ano 12 mil pessoas e a nossa meta de impacto para o próximo ano, para 2019, são 30 mil alunos com 50 unidades em 50 municípios diferentes do Brasil. É importante dizer por que nós decidimos expandir a Escola do Mecânico. Porque quando eu tive a consciência de que dar o curso não é o nosso principal produto, e sim gerar emprego e renda para o nosso aluno. E mediante todas as dificuldades que eu já tive, que foram muitas, falta de recurso financeiro, não crédito das instituições financeiras, não credibilidade do setor automotivo, mas todas essas dificuldades eu consegui vencer por conta do propósito. E o propósito maior é o como a Escola do Mecânico pode transformar e mudar a vida das pessoas através de curso de mecânica com valor acessível. E como a Escola do Mecânico pode empregar esses alunos. E foi pensando assim que nós desenvolvemos o principal projeto da Escola do Mecânico, que nasceu em 2013. Em 2013, eu fazia de forma muito informal. Eu ligava para as oficinas e perguntava se eles precisavam de algum mecânico ou auxiliar para eu encaminhar o meu aluno. Hoje, o emprego mecânico ganhou forma. Hoje nós temos um aplicativo que consiste em ligar o aluno às vagas de emprego. E é por esse motivo que a gente trabalha todos os dias abrindo escolas novas no Brasil com pessoas que têm alinhado a nossa missão, visão e valores. Pessoas que gostem da educação e que queiram também impactar a gente. Eu posso dizer que a nossa grande missão é arrumar emprego para os alunos que fazem a matrícula na Escola do Mecânico. E tendo clareza do nosso propósito e da nossa missão, a Escola do Mecânico dissemina na rede o projeto Adote um Aluno, onde cada franqueado tem a responsabilidade de fazer a doação de bolsas para meninos em situação de risco ou meninas, incluí-los dentro dos cursos regulares e também incluí-los dentro da plataforma do Emprega Mecânico. E eu acredito que empresa que cresce são empresas que acreditam que elas podem resolver algum problema do mundo e mudar a realidade da onde elas estão inseridas. E é com esse propósito que eu venço todos os dias, todas as dificuldades. E nós vamos implantar 219 unidades no Brasil inteiro, em 158 municípios, porque a gente sabe que cabe e tem potencial, e tem municípios que merecem ter uma Escola do Mecânico, porque precisam de fomentação de renda e emprego para a população.